sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre a grande onda de Kanagawa de Hokusai. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no meu canal. Bem, eu vou falar da grande onda de Hokusai, né? Antes eu vou falar um pouco sobre a história do Japão e o contexto, né? Para a gente entender um pouco mais. Bom, em 1603, o Japão fechou suas fronteiras para o mundo ocidental. Ficou assim mais de 200 anos isolado do mundo. E foi a época que foi chamada a Era Edo. Edo era também a capital, que hoje é Tóquio, né? Naquele tempo chamava Edo. É um período da história do Japão em que eles eram governados por shoguns, né? Foi também chamada a Era da Paz Ininterrupta. A sociedade era mais ou menos organizada assim: os shoguns e nobres, samurais, né? Camponeses, artesãos e comerciantes. Era mais ou menos essa organização naquela época, né? Foi uma época de um período de relativa paz, né? Isso, na verdade, proporcionou, né, o desenvolvimento tanto da economia como das artes, né, da cultura também. E surgiu uma nova classe, vamos dizer assim, de comerciantes muito ricos, né? E eles tinham dinheiro para gastar com a arte, com a educação, e eles também queriam gozar, né, os prazeres da vida, né? Então, esses prazeres da vida que os comerciantes e tudo queriam gozar foram chamados de ukiyo, que eram prazeres efêmeros, né? Como folhas e tudo, foi chamado ukiyo. E as gravuras japonesas, que eram gravuras que retratavam essa vida, né? Foi chamada então de ukiyo-e. Bom, essas gravuras surgiram geralmente em bordéis e tudo mais, porque os artistas eram pagos, tinham muita demanda, né, por esses comerciantes ricos. Eles então desenhavam, pintavam retratos de cortesãs, principalmente de cortesãs e de atores do teatro de kabuki, né, do kabuki, que foi uma coisa também que surgiu na época, né, o teatro kabuki. Isso era mais ou menos como atualmente nós temos a revista que retrata as celebridades, os artistas, né? Era mais ou menos isso, né? E tinha muita demanda, porque eram xilogravuras, as estampas japonesas são xilogravuras, né? É uma espécie de xilogravura bem mais elaborada, mas é uma xilogravura, né? Então era fácil de replicar, tinha muitas cópias, né? As pessoas colecionavam e custava muito pouco. Era uma arte para o povo também, né? Que na época, antes disso, a arte era só tinha alcance da arte os nobres, né? E eles geralmente trabalhavam sempre nesse mesmo tema, né? Mas com o tempo, como o povo queria, tinha muita demanda, eles começaram também a pintar cenas do cotidiano das pessoas comuns, cenas de bordéis e cenas da vida de Tóquio, principalmente, né? Agora, o pioneiro a se dedicar a pintar paisagens dentro do ukiyo-e foi o Hokusai, né? Hokusai nasceu em 1760. Ele nasceu em Edo, Tóquio, né? Ele começou, assim como os outros, né, a desenhar atores do kabuki e cortesãs. Ele também ilustrou livros infantis e tudo, né? Ele começou muito jovem. Aí como ele tinha uma fixação, ele gostava muito do Monte Fuji. O Monte Fuji é sagrado no Japão, significa a estabilidade e a força do Japão. Então em todas as paisagens que ele fazia, geralmente tinha como principal o Monte Fuji. Ele fez a obra principal dele, foi as 36 cenas do Monte Fuji, ele fez aos 70 anos, né? Ele era muito, muito ativo, né? Nunca parou de trabalhar, né? Ele tinha 89 anos quando faleceu, mas mesmo assim, até o dia do falecimento, ele produziu, né? Pintou. Bom,
Entre essas 36 cenas em que ele mostra o Monte Fuji na primavera, no verão, muito linda, sempre o Monte Fuji, né? De manhã, à noite, sempre assim, né? Então, entre elas está a grande onda de Kanagawa, né? Esse quadro, né, se destacou muito entre os outros, talvez pela beleza, né? E pelo movimento. Você pode notar que ela parece, você olha assim, parece que ela se movimenta. Ele usou nessa pintura a técnica da estilogravura, né? E usou a tinta na época chamada azul prússia, que era uma época de fácil, era uma tinta de fácil acesso, né? Ele usou os tons, tom sobre tom desse mesmo tom, e com isso ele jogava as sombras e os brilhos, né? Nessa obra a gente vê também que existe a perspectiva, um pouco de perspectiva europeia, o que não era comum nas gravuras japonesas. Mas o Hokusai, ele aprendeu essa perspectiva com as gravuras holandesas, porque apesar de o Japão estar isolado e fechado para o mundo ocidental, eles permitiam que os holandeses fizessem comércio com eles, né? Então essa gravura tem essa perspectiva, né? E o que demonstra nessa gravura, a gente fica meio assustada, porque a onda está quase engolindo as 3 barquinhas, né, de pescadores, né? E no fundo, né, tem o Monte Fuji, né? Essa cena é no amanhecer, né? Tanto que o Monte Fuji está com a neve do Monte Fuji está bem brilhante, como se fosse amanhecer. Mas ela é um pouco assustadora mesmo, né? E até parece movimentar, né? Tão perfeita que ela é, né? Muita gente acha que essa gravura é uma espécie de premonição do fim dos shoguns, né? Ou seja, o fim do isolamento do Japão, né? Em 1853, então, né, aportou, né, no porto do Japão uma flotilha americana, né, dos Estados Unidos, a flotilha armada, e exigiu que os japoneses quebrassem o isolamento, né, fizessem comércio com eles, né. Então, assim teve o fim da era dos shoguns, né, e a estampa, a arte japonesa, né, foi exposta ao mundo, maravilhou o mundo, né, influenciou, né, vários artistas, né, por exemplo, os impressionistas, né, a arte moderna, arte deco, tudo é muito, muito graças à estampa japonesa, né. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu like e também não esqueça de compartilhar com seus amigos. Muito obrigada.